Puxa vida, vamos lá. Esse processo todo, esse julgamento, além de inconsistente, é ilegal e é inconstitucional. Então, é 3 Is. Lembra da medalha? Lembro, claro, Eles eu ganhei. têm que ganhar. Então você ganhou, ainda não ganhei. Eu fui o primeiro gay a ganhar a Incomível. Olha que engraçado. Não é engraçado? É muito engraçado. Mas é porque ele tem um apreço muito grande a você. Muito, essa que é a verdade. E então, esse processo entra nesse rol dessa medalha. E vou rapidamente aqui, porque também não é o foco do programa fazer isso, mas vou explicar para você por quê. Inconsistência. Porque paira sobre essa acusação a atipicidade. O fato não é típico, ou seja, não é tipificado, não está na lei. Porque não é possível você admitir que um parlamentar, no exercício regular de direito, ou seja, na atribuição dos seus direitos à liberdade de expressão, a viajar, a ser um parlamentar, a própria imunidade, que ainda não vou tratar como inconstitucional aqui, ele só estava lá fora exercendo sua função e levando para fora do Brasil, dentro daquilo que conhecemos como direito internacional, o que está ocorrendo no seu país, a perseguição política a uma ideologia política. E isso está muito bem segmentado, porque só pessoas de direita são criminalizadas. E se você ainda tem dúvida, vamos comparar com 2017, na verdade 24 de maio de 2017, quando houve uma invasão também do Congresso Nacional, com vários parlamentares presentes, dentre eles 2 famosos que você vai lembrar com toda certeza, Lindbergh Farias e Jandira Fegali, além da terceira, Gleisi Hoffmann, que depois viria a se transformar em esposa de Lindbergh. 2 dos ministérios, 2 prédios dos ministérios tiveram fogo, porque foi ateado fogo contra eles. Ninguém foi preso, ninguém foi processado. Então o paradigma com o 8 de janeiro está aí, evidente. E você dizer que tudo isso foi levado para fora, termos de comparação, para mostrar que há violações de direitos e garantias fundamentais, não do próprio Eduardo e do pai dele, mas de toda uma nação que tem ideologia à direita. Isso não pode ser tipificado como crime. E não é. A segunda questão que eu tenho que colocar aqui, que é, obviamente, a da ilegalidade, é porque a letra da lei no CPP diz que ele precisa ser citado. E essa citação, como ele está num lugar sabido, ele não está em Lins, lugar incerto e não sabido. Ele está num lugar certo, tem ciência, o governo brasileiro tem ciência de onde ele está, o STF também tem. Deveria ter sido emitida uma carta rogatória, mas Alexandre de Moraes atropelou a legislação. Como ele sempre fez, fazendo antes de tudo intimações e citações por e-mail, coisa que você só faz num advento de que é impossível conseguir contato com aquela pessoa e de repente se acha uma caixa de e-mail dela. De todo modo, neste caso específico, ele usou da citação por edital, o que, portanto, nulifica o ato citatório. E aí o Pavinato falou sobre esse subprocurador que disse essa abobrinha, porque sem a citação do réu, o processo não está formado. É básico no direito, é básico para um Estado de direito, para a própria constitucionalidade. E aí entra na constitucionalidade. Neste caso, paira a inconstitucionalidade, porque a imunidade parlamentar ela é absoluta, por quaisquer palavras, mas isso foi quebrado lá atrás com o Daniel Silveira em 2021, quando o próprio Congresso, por 346 votos, admitiu que ele deveria continuar preso. Então, de lá para cá, é uma escalada autoritária, é um estado de exceção, é um tribunal de exceção. E se você pensa que nós não vivenciamos isso no Brasil, que isso, nossa, original, não é, não tem nada de original. Eu já falei e vou repetir, sou chato mesmo e é bom marcar isso sempre. Em 1936, Getúlio Vargas instaurou no Brasil o TSN, Tribunal de Segurança Nacional, para julgar única e exclusivamente os integralistas, que naquele momento eram reconhecidos como extrema-direita. Olha quanta coincidência! E vigeu até 1945, exatamente como seu homólogo na Alemanha, Volksgerichtshof, Tribunal do Povo Alemão. A única diferença, embora em ambos fosse prevista a pena de morte, aqui no Brasil não se matou ninguém, mas lá no homólogo alemão matou-se 30 mil pessoas.
É o que está faltando aqui no Brasil? Na verdade, o que ele busca, Alexandre de Moraes, para finalizar, é a morte eleitoral, a morte política de Eduardo Bolsonaro. Porque assim ele não pode assumir a suplência de André do Prado, caso André do Prado seja eleito. Se trata de banir o bolsonarismo. É isso que persegue Alexandre de Moraes, Pavinato. Wellington, como é que você recebeu essa notícia? Não sei se você viu esse julgamento, mas a mim me causou muito asco. Especialmente porque o Cristiano Zanin, quando era advogado do Lula, fez exatamente a mesma coisa andando pela Europa, dizendo que o Estado de Direito no Brasil estava ameaçado porque o cliente dele estava preso, e agora ele condena um parlamentar que fez nada mais, nada menos, a mesma coisa que ele, Cristiano Zanin, fizera, só que com algum sucesso. Pavinato, a gente vem denunciando isso já há algum tempo. Já denunciamos esse disparate, porque exatamente, né? Eu até trouxe aqui essa questão. O Zanin rodou a Europa, rodou o mundo, contrataram até um advogado europeu lá, o inglês lá, o Jeffrey, não sei das quantas, para auxiliar nisso, né? E participou de encontros na Bélgica, enfim. E o Zanin estava lá. Era o Zanin que estava lá, na condição de advogado, claro. E aí eu penso que se a gente for estabelecer um estándar, o advogado pode e deve, e o parlamentar tanto mais razão tem para fazer esse tipo de coisa, ainda mais considerando que nós temos uma comissão de direitos humanos, né, que temos os direitos humanos previstos na Constituição Federal como um dos pilares do nosso Estado Democrático de Direito. Portanto, é legítimo um parlamentar ir até os órgãos internacionais, outros países, outras nações, para denunciar o problema da jurisdição doméstica. E ponto. Então, a atitude do Eduardo Bolsonaro foi sempre legítima. Semana passada, estava o Janones lá nos Estados Unidos, procurando alguns parlamentares de esquerda para dizer, olha, não sancionem tudo mais. Estaria, por exemplo, o Janones tentando buscar auxílio internacional para interferir na soberania do Brasil? É legítimo. Eu posso não gostar, eles estão errados, mas é legítimo. Estão errados no mérito, mas no propósito, na iniciativa, é extremamente legítimo. Portanto, criminalizar a atividade parlamentar, criminalizar o pedido de socorro por direitos humanos no seu país, isso não pode acontecer. Vindo do Supremo Tribunal Federal, que sempre se coloca como uma corte constitucional, humanitária e etc., que é signatária lá da Agenda 2030 da ONU, que coloca lá, olha, estamos atendendo a agenda nessa arguição de descumprimento do princípio fundamental, nessa ADPF, essa ADIM, sempre colocam lá que estão protegendo esses pilares, esses objetivos. Este julgamento é uma prova de que não, que o STF age politicamente, que o STF hoje é um tribunal viciado, é um tribunal que não inspira nenhuma segurança jurídica, muito menos admiração. Eu falo aqui com os meus amigos, já comentei aqui também com o Pavinato, há 2 anos eu não compro o livro de direito porque não vale de nada. Tu compra livro de doutrina pra quê? Se o que vigora hoje é a vontade política do julgador. E isso fica claro nesse julgamento do Eduardo Bolsonaro, que é extremamente contra a legem. É de um cinismo jurídico que nós, enquanto brasileiros, não podemos aceitar. E nós, enquanto operadores do direito, temos obrigação de denunciar porque fizemos esse juramento. Quem termina a faculdade faz lá o seu juramento na colação de grau. Quem passa na OAB faz o juramento perante a ordem, de proteger a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito, promover os direitos humanos, etc. e tal. Então estão rompendo a ordem jurídica, a constitucionalidade, a legalidade e o juramento. É um tribunal corrupto e hoje deu uma amostra disso.